Pautas do dia, nesta quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, estamos ao vivo no Dial para os estados do Pará e Amapá e também para o Brasil e para o mundo inteiro no youtube.com/CBN Amazônia. E agora é hora da nossa coluna Conexão Brasília com ele, Rômulo Pinheiro. Primeiramente, muito bom dia para você, meu amigo. Muito bom dia, meu amigo João Vitor Barra. Hoje temos temas interessantes, mas não nos esqueçamos nunca das preparações para as corridas de final de semana, que é me acompanhando lá, viu? Não esquece, não. Rapaz, olha, Rômulo, você está servindo de inspiração para muita gente, né? Para os seus seguidores, porque realmente uma super produção lá no seu Instagram, suas corridas, né? Suas preparações também. Parabéns, viu, meu amigo? Quero ver você na televisão no final do ano. No começo do ano, né, na verdade. Preparação para São Silvestre Forte, não esqueça, @Pinheiro Rômulo, é só acompanhar lá, que a gente está de olho aí nas corridas, e vai dar dicas aí, claro, para quem quiser mudar de vida, ser um corredor também, me acompanha por lá. Com certeza. Bom, Rômulo, são 11 horas e 36 minutos, hoje na coluna Conexão Brasília nós temos dois temas muito interessantes. A gente começa então a coluna de hoje falando sobre o Congresso que debate a Semana da Segurança Pública e Inteligência Artificial. Pois é, meu amigo, o que acontece muito é que esses temas são muito importantes e muito relevantes para quem vive uma rotina de muita preocupação com segurança pública, que o Congresso ele é sempre movido a partir dessas insatisfações da população, algumas vezes trazendo temas que já têm uma previsão legal, mas que em razão dessa pressão muito forte, a demanda desses congressistas uma resposta, pelo menos, visível ou mais palpável para o cidadão comum, e é isso que vem acontecendo esse final de ano aí, com muita insatisfação. Os anuários de segurança pública vêm mostrando alguns números crescentes desse impacto que a violência traz para as comunidades, para as pessoas do dia a dia, e é claro, muito embora haja aí uma pressão no final do ano para que os congressistas aqui já vão diminuindo o ímpeto das votações, mas é claro que sempre há essa pressão, e refletiu com a questão da segurança pública, a Semana da Segurança Pública, como se vem debatendo aqui na capital. Então, nós tivemos a apresentação de projetos sobre esse tema. É claro que, como eu disse antes, muitas coisas já existem, mas há uma pressão para que haja essa definição mais clara, por exemplo, em relação a quem comete crimes de trânsito sob o efeito de álcool ou drogas em geral. Então, o projeto prevê que se haja um pagamento integral de indenização à vítima, aos familiares da vítima, em caso de danos morais, danos materiais, danos estéticos, pensão para familiares da vítima. Isso já existe hoje, como consequência de uma indenização. Os magistrados, então, já fazem essa aplicação, mas isso tem que ser provado, isso tem que ser bem discutido na ação de indenização que é proposta. Então, por exemplo, o advogado esquece de colocar algum tipo de dano, o juiz não é obrigado a fazê-lo porque não está no pedido. Então, hoje, o projeto que vai ao Senado, deve ser aprovado, entendeu? Com muita tranquilidade por lá, é que isso já seja de maneira automática. Então, um dano causado por alguém que comete um acidente desses, sob efeito de álcool ou drogas, se provado que em razão deste incidente gerou todos esses tipos de danos, então o magistrado já vai ser automaticamente compelido ou forçado a estabelecer indenização para danos morais em razão do abalo emocional causado pelo acidente, danos materiais que decorram aí de gastos com cirurgias, com remédios, com próteses em geral. Às vezes as pessoas perdem membros, perdem função laborativa, então isso tudo também vai ser automático, e também danos que decorram de acidentes e danos estéticos, ou seja, queimaduras, cicatrizes em geral. Então, muito embora isso já exista, mas já vai para uma previsão de ser automático, o juiz deve ser obrigado a fazê-lo. É claro que ainda vai passar pelo Senado, pode haver mudanças, mas é o que deve ser aprovado lá também.
Isso também inclui uma outra proposta de cadastramento, João Vitor, de facções criminosas. A Secretaria de Segurança Pública já tem essa função, mas agora vai ser criado um cadastro federal de acompanhamento, de monitoramento dessas facções criminosas e criação de secretarias dentro da Secretaria de Segurança Pública, de órgãos que vão fiscalizar diretamente o avanço dessas facções. Isso é algo também muito importante, que se faça um trabalho especializado. As facções criminosas já dominam aí o país há muito tempo, então o combate a essas facções vai ser mais direcionado. Outro ponto que também está em debate, vai ser aprovado, esse aí com muito mais tranquilidade, é o aumento das penas para crimes que ocorram em estados de calamidade pública, meu amigo. A gente viu aí a calamidade aí no Rio Grande do Sul, início do ano, que aconteceu, e nesses momentos existem pessoas que se aproveitam da situação de caos instalado e cometem crimes contra o patrimônio, furtos, roubos em geral, ou ainda danos ao patrimônio público, mas também aqueles comerciantes que aproveitam para aumentar o preço. Nós vimos lá no Rio Grande do Sul, a água mineral vendida a quase R$50 um galão, ou seja, que se aproveitam da situação de crise para aumentar preços e causar prejuízos à economia popular. Nós vimos também pessoas que foram aos servidores públicos oferecer propina para conseguir dar outros benefícios. Então, crimes de corrupção ativa, crimes contra a economia popular, crimes contra o patrimônio, furto, roubo, extorsão, crimes contra a administração pública, crimes de dano contra a administração pública, também terão suas penas aumentadas nos casos de ocorrência em situações de estados de calamidade. Então, isso aí é quase que certeza que o Senado deve manter na sua integralidade esse aumento de penas. E um outro ponto mais polêmico aí, meu amigo, eu já não sei se isso vai passar com tanta facilidade, mas é um ponto que já vai lá para o Senado também, que é a criação do flagrante provado. Olha só. O que é o flagrante provado? Hoje, aqui no Brasil, a situação de flagrante está lá descrita nos artigos 302, 303 em diante lá do Código de Processo Penal. Mas existe, então, a previsão da criação de um flagrante, uma espécie de flagrante, na qual, se o criminoso, se a pessoa supostamente acusada de um crime é encontrada dentro de um prazo de 24 horas, esse famoso prazo que muito se comenta hoje em dia, que não existe na legislação, vai passar a existir, se isso for aprovado, é claro. E esse prazo, se a pessoa for encontrada dentro desse prazo, com reconhecimento pela vítima, com algumas provas de que a pessoa praticou o crime, por exemplo, filmagens, fotos, reconhecimento por terceiros também, outros elementos de prova também anexados. Então, a pessoa pode ser presa dentro deste prazo, juntamente com esses elementos de prova. Isso acaba sendo um pouco mais difícil, porque a gente sabe que existem muitas pessoas que dizem que viram a pessoa e não viram, tem a questão aí de determinados preconceitos sociais e raciais, enfim, mas é algo que, se somado a alguns outros elementos de prova que são necessários, podem vir a autorizar a prisão de alguém em até 24 horas. Ou seja, existem aí circunstâncias que vão modificar o dia a dia de muitas pessoas aqui no nosso país. Este é o conjunto de dados, de informações e mudanças na lei vinculadas à segurança pública, meu amigo. Mas, João Vitor Barra, você conhece circunstâncias também envolvendo a inteligência artificial, não é verdade? Aí como a gente pode dizer, o buraco é mais embaixo, né, Rômulo Pinheiro? Até porque é algo teoricamente novo e assustador em alguns casos, né? O que a gente vê por aí nas redes sociais, o uso de inteligência artificial, me deixa às vezes preocupado com o nosso futuro, viu, Rômulo? Pois é, e é claro que, como a gente sempre comenta aqui, as leis, elas não são um único instrumento de coerção social, ou seja, de forçar as pessoas a se comportarem, dito assim, da melhor maneira, porque é uma questão cultural também. As leis são posteriores, ou seja, o fato social tem que acontecer antes, e depois que é criada a lei para adequar aquele fato a uma norma jurídica, para acomodar as insatisfações e satisfações da população.
Vou resumir melhor. É necessário que a lei seja criada sempre depois para moldar-se a um fato social. Isso é básico, Sim. que se estuda lá na Faculdade de Direito. Só que o que acontece, João Vitor, é que na vida que nós vivemos hoje, a velocidade com que as coisas acontecem nas redes sociais, na internet de forma geral, acaba aumentando bastante esse gap, esse tempo aí entre um fato e a lei propriamente criada lá na frente. Então, você via situações de crimes acontecendo e se criava uma lei posterior para se adequar a esse crime novo. Agora, com essa velocidade, se demanda muito mais rapidez também na criação de leis para adequar esses fatos sociais novos. Por exemplo, nós tivemos aí no início, em julho, lá em Alagoas, uma situação de adolescentes que disseminaram imagens eróticas de meninas em relações sexuais por meio de inteligência artificial. Os famosos deepfakes, né, que se tornaram aí uma praga, porque é muito difícil, às vezes, identificar. E aí, até que se prove que a pessoa não é aquela que está sendo filmada ou mostrada, o estrago é grande. Existe hoje também na legislação como responsabilizar pessoas que fazem isso, mas, de fato, precisa uma regulamentação que foi criada a partir agora do Senado Federal, do projeto aprovado, que cria uma barreira, ou seja, cria mecanismos de responsabilizar mais rapidamente pessoas que usam inteligência artificial para criar imagens ou vídeos que não correspondem com uma realidade. Então, isso era muito importante, haver uma regulamentação para criar uma segurança jurídica de responsabilização nesse ponto. Então, proibição de qualquer criação de conteúdos envolvendo crianças ou que exponham crianças e adolescentes nessas circunstâncias ditas aqui nesses exemplos. Então, nós temos aí um avanço considerável nesse ponto, diferentemente lá da segurança pública, que eram criações de coisas que já existiam na lei, mas era mais para reforçar esse controle. Aqui não, aqui precisa de uma regulamentação de fato melhor e mais ágil, mas também criou-se proteção a artistas que têm seus trabalhos na internet divulgados, e as inteligências artificiais, as empresas de inteligência artificial pegam esses cadastros, essas imagens e criam novas imagens. Esse é um ponto polêmico também, que agora vai ser obrigado as empresas a remunerar esses artistas que têm essas imagens protegidas por direitos autorais na internet para a criação de novas imagens. Então, é outro ponto importante e também vai dar ao Poder Executivo a chance aí de suspender as operações dessas empresas, criar multas, aplicar multas de até 50 milhões de reais. Ou seja, são pontos referentes à inteligência artificial muito relevantes, a gente tem que ficar de olho nisso. São coisas que muita gente não tem a menor ideia de como funciona, e a gente tem que mostrar aqui que existe sim essa circunstância que a gente vai ficar acompanhando sempre e trazendo informação para nós aqui da CBN. Ô Rômulo, a gente bate naquela tecla, né, de que todo mundo pensa, né, ou algumas pessoas pensam, né, porque eu não estou incluso nisso, de que a internet é terra sem lei, né, que você vai lá, faz a sua montagem, tudo bonitinho, no caso da inteligência artificial. O que eu mais acompanho são vídeos de artistas que já faleceram cantando uma música atual ou uma outra música, enfim. E isso é bem preocupante, né, Rômulo? Até porque parece para mim que agora os artistas e as pessoas vão ter que assinar lá um documento dizendo assim, olha, eu não quero que usem a minha voz ou a minha imagem em inteligência artificial quando eu morrer, porque parece que todo mundo usa, né? Mas já você vai comentar sobre isso, são 11 horas e 48 minutos, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta o Rômulo Pinheiro volta a conversar aqui com a gente na Conexão Brasília. São 11 horas e 53 minutos e estamos de volta com o CBN Pautas do Dia nesta quarta-feira, 11 de dezembro de 2024. Muito obrigado pela sua audiência e companhia, você que nos escuta no estado do Amapá, aqui no estado do Pará e também nos assiste no youtube.com/CBN Amazônia. Voltamos a conversar então com o colunista Rômulo Pinheiro, né, na coluna Conexão Brasília desta quarta-feira. Ô Rômulo, só para a gente encerrar o tema anterior,
Eu perguntei para você em relação ao uso, né, da inteligência artificial, porque parece que agora a gente vai ter que escrever um testamento dizendo que a gente não quer, não autoriza que usem a nossa voz e a nossa imagem depois que a gente morrer, Rômulo. Pois é, meu amigo, essa é uma circunstância que hoje já existe, na verdade, quando se usa uma imagem, vídeo e se faz esse tipo de montagem, tem que ter autorização dos familiares daquele que faleceu. Mas agora, qual é a circunstância principal, João Vitor? É que neste momento não somente vai haver a necessidade da autorização, mas a necessidade de remuneração pelo uso dessa imagem, porque o grande ponto era que se pegava uma imagem e a partir dessa imagem se criava outra. E aí ficava essa insegurança jurídica de saber se essa outra imagem criada a partir desta primeira era ou não, ou era necessário não remunerar o artista daquela. No caso das imagens e vídeos do passado, de artistas em geral que já faleceram, há uma clareza maior porque você está com a imagem daquele, com o vídeo daquele que faleceu e se criou uma nova imagem, ou um novo vídeo, mas mantendo pelo menos o rosto ou o corpo do original. Então, era uma situação de bastante insegurança que a partir de agora deve haver, então, uma remuneração e isso vai impedir, de certa forma, se a empresa que está criando não quiser pagar por isso, vai impedir, então, de criar esses vídeos ou imagens a partir de outras sem uma devida remuneração. Para a gente finalizar, Rômulo, são 11 horas e 55 minutos. A gente vai falar agora sobre o judiciário que discute vínculo de emprego de aplicativos. E aí uma nova discussão que, na verdade, já é bem antiga, já se torna velha, porque o Supremo Tribunal Federal terminou ontem as audiências públicas acerca da questão, no caso especificamente aqui do Uber, e da relação de vínculo de emprego entre aplicativos e operadores que trabalham através desses aplicativos. Então, no Supremo Tribunal Federal hoje, há uma voz majoritária no sentido de que não se reconhece esse vínculo empregatício entre os trabalhadores e as empresas de serviços. Mas há uma celeuma muito grande nas instâncias inferiores, o TST vem reconhecendo, o nosso período de trabalho vem reconhecendo esse vínculo, lá na primeira instância não se reconhece, então a ideia agora é criar uma espécie de norma efetiva que valha para todas as outras instâncias, aquilo que a gente conhece como súmula vinculante aqui no Supremo Tribunal Federal ou algo do tipo. Então, qual é o grande problema aqui, João Vitor? Essas audiências públicas, o relator desse processo, no caso do Uber, é o ministro Edson Fachin, que já entende, já é voto praticamente certo, e reconhece o vínculo de emprego entre os trabalhadores e essas plataformas. E a verdade é que é um trabalho precário, isso não pode ser escondido de ninguém. O que forma uma relação de emprego, em geral, é a subordinação, entre outros aspectos, mas um dos principais é a subordinação. Se aquele empregado ele tem uma relação de subordinação com o suposto empregador, então nós temos um vínculo formado. Então, um dos grandes argumentos daqueles que dizem que não há esse vínculo é que o empregado trabalha quando quiser, quando ele quiser parar de trabalhar, ele pode parar, não tem esse vínculo. O que ocorre, por outro lado, o argumento contrário, é que se exerce um controle, sim, há uma subordinação, por exemplo, no sentido de punições. Os trabalhadores, no caso do Uber, então, que desistem de muitas corridas, sofrem punições, sofrem sanções, ou seja, nós temos um controle, sim, o algoritmo é que decide qual é o motorista que está mais próximo ou não está, que pode pegar o que não pode, ou seja, essa questão da falta de controle ou falta de subordinação é bastante ilusória. Mas, por outro lado, também há a questão de uma atividade que vem sendo consolidada há alguns anos e existem perspectivas das empresas de tecnologia, de algumas consultorias, inclusive, que entendem que se houver um reconhecimento de vínculo empregatício, então as empresas irão deixar a atividade, isso vai gerar uma perda de 30 e poucos bilhões para o PIB, 2 bilhões de arrecadação, ou seja, há aqueles argumentos de fato que isso pode acontecer. Mas é algo que vem aqui no Supremo ganhando muito apelo, que aí eu vou arriscar uma previsão, meu amigo, eu não sou de fazer previsões aqui, mas pelo que a gente acompanha no Supremo já há algum tempo, a proposta deve ser pelo não reconhecimento
do vínculo empregatício entre trabalhadores e essas plataformas, em razão do histórico dos demais ministros, muito embora o ministro Fachin deva votar pelo reconhecimento desse vínculo. Perfeito. São 11h59. Esse foi o Rômulo Pinheiro na coluna Conexão Brasília desta quarta-feira. Meu amigo Rômulo, muito obrigado pela sua participação e até semana que vem. Meu amigo, forte abraço e já confirmado na corrida aí do aniversário de Belém, estaria aí na cidade. Olha só, fazer um vídeo legal aí, viu? Olha só, previsão de chegada aqui por Belém, meu amigo. Já tem a data mais ou menos? Dia 3 de janeiro estamos aí, dia 12 tem corrida aí com vocês, viu? Então, quero vocês lá me acompanhando, tá? Então teremos coluna presencial, né? Teremos coluna presencial em janeiro, só me esperar aí. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Rômulo Pinheiro, mais uma vez, pela sua participação. São agora meio-dia, né?